a todos, sejam muito bem-vindos a mais um espaço de conversa sobre monitoria e avaliação. Hoje estamos no tema número 6 nesta nossa série e temos uma pergunta que vai orientar o nosso tema. A pergunta é: o que é que nós podemos medir numa situação em que temos falta de dinheiro para contratar consultores externos? E esta pergunta leva-nos ao seguinte tema: métodos e ferramentas simples para monitoria e avaliação que estejam ao alcance da capacidade financeira da nossa associação. Por quê? Porque nós entendemos que a falta de um consultor ou um especialista em monitoria e avaliação não é apenas um problema orçamental. Ele leva a associação a enfrentar dificuldades críticas neste mesmo processo de monitoria e avaliação. E uma das dificuldades é a coleta e análise de dados limitados. Significa que nós corremos o risco de não saber o que medir, como medir, por que medir. E se não sabemos isto, obviamente estaremos a incorrer para um outro ponto crítico, que é a decisão baseada na intuição. Isto é, a maior parte das nossas decisões estarão baseadas na intuição, porque não temos dado. E se não temos dado, estamos a tomar decisões com base na intuição, o que é que vai acontecer? Vamos aqui ter dificuldade de demonstrar valor do nosso projeto. Não vamos ser capazes de justificar a eficácia, a utilidade, a eficiência do nosso projeto mediante o doador e mediante os nossos beneficiários diretos. E é por isso que, dentro desta apresentação, nós vamos procurar responder àquela pergunta: o que é que nós vamos medir numa situação em que nós não temos capacidade financeira de contratar um especialista em monitoria e avaliação? Em outras palavras, o que é que nós podemos fazer nós próprios com poucos recursos? E uma das recomendações aqui é que a organização mude de mentalidade. A mudança de mentalidade é muito importante. E esta mudança de mentalidade passa pela adoção de novas abordagens. E uma das abordagens que nós queremos recomendar aqui neste vídeo é a avaliação focada na utilização, ou seja, Utilization Focused Evaluation, que é uma estratégia extremamente popularizada por Michael King-Patton, que é uma estratégia que simplesmente vê a monitoria e avaliação em ambientes com recursos limitados como aquela ferramenta que nos vai permitir aprender e adaptar a nossa abordagem, ok? Por isso é que dentro dessa mesma estratégia, o autor Michael King, ele dizia o seguinte, dizia que a monitoria e avaliação só tem valor quando os seus dados são usados para a tomada de decisões. Por isso é que ele diz que 2 princípios devem orientar esta metodologia. O primeiro princípio é o princípio de foco prático. Foco prático por quê? Porque nós temos que nos perguntar sempre, toda vez que vamos coletar dados no terreno, temos que nos perguntar: como é que nós vamos usar a informação que estes dados nos dão para melhorar a nossa abordagem amanhã, depois da manhã, próxima semana, próximo mês? Ou seja, os dados devem ser capazes de dar-nos uma visão, uma informação que seja capaz de influenciar a nossa decisão de forma imediata. E aqui, o segundo princípio é o princípio de menos é mais. Menos é mais por quê? Porque ele diz que vale a pena
termos aqui, digamos, poucos dados mais utilizáveis do que termos muitos dados e relatórios extensos que ninguém os lê. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre esta abordagem, leia o livro The Utilization Focused Evaluation, do Michael King Patton, que está mesmo aí no link na descrição. E agora, como é que nós sabemos o que medir? Para nós sabermos o que medir dentro de um projeto, é fundamental que nós tenhamos aí uma teoria da mudança. Mas para um contexto em que nós estamos a usar nossos próprios recursos e não temos muito tempo, eu sugiro que se use uma teoria da mudança simplificada. Uma teoria da mudança simplificada deveria ter aqui, digamos assim, 4 níveis. O primeiro nível devia ser o nível dos recursos, isto é, o que é que nós investimos. Depois, o segundo nível seria o nível das atividades, isto é, o que é que nós vamos fazer ou o que é que nós fazemos com os recursos que temos. E depois, os resultados imediatos, que é fundamentalmente o que é que produzimos diretamente pelas atividades que realizamos, e temos aí os resultados finais, que é a mudança real que nós verificamos nos beneficiários diretos do nosso projeto. Então, um quadro desta natureza, ou um mapa desta natureza, que é a teoria da mudança simplificada, vai nos permitir entender o que é que o projeto quer. E, com base nisto mesmo, nós saberemos o que medir, o que é que vamos buscar lá na comunidade. Tá bem? Então, uma teoria da mudança simplificada é a resposta adequada para que saibamos o que medir. E quais são, então, estes métodos e ferramentas simples e acessíveis que a nossa organização pode implementar? Existem várias. Por exemplo, a questão da observação direta. Nós pensamos que a organização terá que manter aí um diário de atividade do projeto, onde ele vai registrar aquilo que vê e aquilo que ouve. Isto tem custo zero, tá bem? E depois tem a questão dos questionários curtos e focados. Estes questionários podem ser feitos utilizando o Google Form, o WhatsApp, que são, neste momento, plataformas gratuitas também. E podemos fazer grupos focais. Por exemplo, um grupo focal de 45 minutos com beneficiários do nosso projeto, com um guião de 5 a 6 perguntas, vai ser, digamos assim, um local que vai nos permitir tirar insights muito poderosos do nosso próprio projeto. Em termos de custo, aqui provavelmente poderá ser preciso um café, alguns biscoitos, mas nem sempre isso é necessário. Você pode fazer grupos focais de 45 minutos sem este café, sem estes biscoitos. E um outro método que a organização pode utilizar é simplesmente analisar os registros existentes. Aí estamos a referir, por exemplo, das listas de presença, atas de reuniões, relatórios de atividades, relatórios de progressos, etc. Porque estes registros existentes, eles são, sem dúvidas, mina de ouro de dados. É lá onde nós podemos minerar dados muito poderosos sobre o desempenho do nosso projeto. Agora que temos os dados, a pergunta que surge a seguir é como é que nós transformamos estes dados em histórias. O fundamental aqui é que nós temos que logo perceber que analisar dados não significa usar estatísticas complexas, ok? Significa somente encontrar padrões. Por isso é que você deverá fazer o seguinte: deverá contar e agrupar. Por exemplo, se se tratam de dados quantitativos, podemos usar o Excel, podemos usar o Google Sheet, simples tabelas ali, colocamos a informação, e quando estamos a falar dos qualitativos, nós vamos avaliar, digamos, as entrevistas que fizemos,
e agrupamos um conjunto de, digamos, termos semelhantes em categorias temáticas, etc. E com base nisso, nós podemos utilizar um gráfico simples de barras para demonstrar comparações simples do antes e o depois, por exemplo, e quando vamos criar a nossa narrativa, ela tem que ser uma narrativa robusta que nos permite ver os pontos críticos do nosso projeto, ou os pontos positivos do nosso projeto. Muitas das vezes, nós temos visto aí pessoas, digamos, a dizerem da seguinte forma, que, olha, nós desenvolvemos treinamento a 20 pessoas, das quais 80% estão satisfeitas com aquele treinamento e param por aí. Uma informação, ou seja, uma narrativa completa que nos dê um insight sobre os pontos críticos do nosso projeto deveria ser da seguinte forma. Deveria ser que, olha, nós formamos 20 pessoas, das quais 80% mostraram satisfeitas, especialmente com, digamos assim, o módulo A, visto que o módulo A tinha estes elementos, o que sugere que nos próximos treinamentos o projeto deverá focar-se naquele módulo, etc, etc, etc. Estão a ver? Então, uma narrativa completa assim é melhor do que uma narrativa encurtada. Então, temos que ter essa capacidade quando nós vamos, digamos, interpretar os dados que coletamos, possamos dar aí uma informação completa a quem pega para que facilite o seu processo de tomada de decisão. Se você tiver algum tipo de dificuldade neste processo de implementação destas estratégias dentro da sua organização, não tenha receio, contacte-nos que nós iremos então ter um grande prazer de apoiar a sua organização a ter sistemas robustos de monitoria e avaliação que sejam até de custo muito, mas muito baixo. Se gostou deste vídeo, subscreva-se ao nosso canal, assine as notificações para que não perca nem um vídeo sequer para o desenvolvimento sustentável da sua organização.